Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Queremos, neste momento, convidar você e sua família para participar juntos da nossa Escola Bíblica Dominical, neste domingo, 18 de julho, com a graça e com a misericórdia do Senhor. Um novo dia nós desfrutamos e iniciamos esta nova semana buscando ao Senhor juntos, como igreja, nesta Escola Dominical, ainda de forma remota, mas podemos confiados na presença do Espírito do Senhor em nossa vida, em nossas casas, podemos nesta hora nos reunir como família da fé e adorar a Deus de onde nós estamos conectados nesse momento. Portanto, eu convido você para que participe da Escola Dominical, não apenas assista, participe orando, cantando, louvando ao Senhor e estudando juntos a palavra do nosso Deus. Quero te convidar neste momento para abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Nós faremos a leitura até o versículo de número 15. Carta aos Colossenses, capítulo 2, do verso 1 até o versículo de número 15. Pegue sua Bíblia, abra aí com sua família na sua sala e participe da leitura, lendo também com os seus familiares. Leiamos. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, porquanto nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O apóstolo Paulo nos lembra da obra poderosa do nosso Deus em nosso favor, nos concedendo vida, obra essa que o Espírito Santo aplica ao nosso coração e que quando passamos pela cerimônia do batismo, nós declaramos publicamente que houve a vitória da vida sobre a morte em Cristo Jesus, e nós estamos em Cristo representados e abençoados por aquilo que Ele fez em nosso lugar. Confiados nisso, nesta manhã, nós vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Oremos. Ó Deus bendito, te somos imensamente gratos, Senhor, porque o Senhor nos alcançou revelando-se ao nosso coração e convencendo-nos a respeito do Senhor, do Teu Filho Jesus, e a respeito do sacrifício realizado na cruz para a nossa salvação. Nesta manhã, ó Deus, absolutamente cônscios, ó Pai, destas verdades, convencidos pelo Teu Espírito do amor, do grande amor do Senhor por nós, nós buscamos a Tua presença,
te louvando, te bendizendo, orando, clamando ao Senhor nesse momento e buscando o aprendizado da tua palavra para a nossa vida. Pois sem o Senhor nós não podemos viver. Sem o teu grande e precioso amor, sem a tua graça e misericórdia, estaríamos, ó Deus, perdidos e sem esperança nesse mundo, desesperados. Mas o Senhor nos concedeu este grande privilégio de sermos alvos do teu amor. E nesta manhã, ó Deus, somos gratos ao Senhor por isso e queremos diante de ti, confiados nesse amor, rogar a tua direção para a nossa vida, o ensino e a edificação da tua palavra para o nosso entendimento e para o nosso coração. E que assim, ó Deus, o Senhor consolide dia a dia em nossa vida este processo de santificação iniciado pelo teu Espírito através, ó Deus, da obra do teu Filho Jesus, o nosso Redentor, que faz mediação entre nós e o Senhor. Portanto, ó Deus, abençoa-nos, abençoe cada família, cada criança, adolescente, jovem, adultos e velhos, para que nós sejamos, ó Deus, verdadeiramente edificados e transformados dia a dia pelo Senhor. Oramos assim, entregando nossas vidas diante do teu altar, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los, irmãos, nesta hora, então, para cantarmos ao Senhor 2 hinos de adoração ao nosso Deus. Primeiramente, o hino 45 do nosso Inário Novo Cântico, que fala a respeito da adoração de milhares e milhares do povo de Deus, este povo redimido que louva ao Senhor pela grande redenção que recebemos em Cristo Jesus. E depois cantaremos também o hino 16, que é um convite para que nós louvemos de todo o coração ao nosso Redentor e Senhor Jesus Cristo. Cantemos ao nosso Deus. Milhares de milhares ouço, cantando a Deus com gratidão, a Cristo Salvador louvando, por sua grande redenção. A Deus louvai, em coro clamam, a Deus louvai, pois nos amou, e pelo sangue do Cordeiro de toda mancha nos lavou. O mesmo salmo triunfante, em tons de santa exultação, por todo o mundo vai subindo, a Deus autor da redenção. A Deus louvai, nos vales soa, e os montes fazem ecoar. A Deus louvai, o Deus da graça, que aos pecadores quer salvar. E nós, teus santos pés cercando, enquanto militando aqui, as nossas vozes elevamos, para exaltar, Senhor, a ti. A Deus louvai, também clamamos, a Deus louvai, Supremo Rei. E glória, honra e majestade a Cristo Salvador rendei. Das trevas fomos nós chamados à tua pura e santa luz, da escravidão e do pecado nos libertaste pela cruz. A Deus louvai, cantemos todos, a Deus louvai, que nos erguiu, filhos seus e seus herdeiros, em Cristo nos
Amém. Vamos cantar também o hino de número 16, louvor a Deus, o nosso Deus, soberano Senhor, sobre todas as coisas. Hino 16. Louvai a Deus, soberano Senhor, do que é feito. Louvai-o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que nos faz prosperar dia a dia, e com amor nos defende, abençoa, porfia. Lembrai também que o poderoso vos vem fazer feliz companhia. Amém. Graças a Deus. Quero convidá-los nesse momento, então, para que abram a sua confissão de fé. Você que tem um livro em mãos, abra no capítulo de número 28. Se você usa esta mesma versão que eu estou usando, é página 205, e nós estamos iniciando hoje, então, este capítulo, que é o capítulo do batismo. Queremos terminá-lo hoje, e na semana que vem nós veremos o capítulo que trata da Santa Ceia. Como nós vimos na semana passada, são estes os dois sacramentos da igreja, e nós vamos estudá-los, relembrando as nossas doutrinas e fazendo esta recapitulação, esta leitura importante e prática das nossas doutrinas, que são doutrinas bíblicas. E a confissão de fé, ela só tem uma base, que é a própria Escritura. Portanto, suas citações são das referências bíblicas, e nós expomos estes ensinos através de parágrafos, que são síntese daquilo que os textos bíblicos estão ensinando sobre este assunto. Portanto, sem mais delongas, quero convidá-los para estudarmos então hoje sobre o batismo. Vamos para o primeiro parágrafo e analisar aquilo que este texto traz para nós de ensino, e eu gostaria que você com muita atenção acompanhasse a leitura da palavra do Senhor. Primeiro do parágrafo da confissão e depois da palavra do Senhor, os textos bíblicos. Primeiro parágrafo. O batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja visível a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenação do próprio Cristo, há de continuar em sua igreja até o final do mundo. Portanto, são aqui para nós apresentadas 4 teses importantes que são confirmadas nos textos bíblicos que nós veremos a seguir. Primeiro, que o Pai estabeleceu no Antigo Testamento, em forma de aliança com Abraão, a circuncisão para marcar o povo de Israel como povo de Deus. E o Filho, Jesus, substituiu este sinal da circuncisão com o batismo para assinalar aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Aqueles que fazem parte da igreja invisível de Cristo, que são todos os crentes espalhados em todas as igrejas ao redor do mundo, os verdadeiros crentes, eles necessariamente são batizados dentro da igreja visível,
aonde ainda possivelmente algumas pessoas que não estão na igreja invisível, que não são verdadeiros crentes, também são batizadas, mas não efetivamente segundo as Escrituras. O verdadeiro batismo, ele começa com uma transformação interna no coração e ele é externalizado com este símbolo, com este sinal formal que acontece na cerimônia do batismo. Mas o ponto é que no Antigo Testamento tínhamos a circuncisão, estabelecida pelo pai. No Novo Testamento o Filho transforma este mesmo sinal que pertenceu ao povo de Israel, ele transforma no batismo, que agora pertence a toda a igreja, o Israel de Deus espalhado sobre a terra. Segunda afirmação importante deste parágrafo para nós. O batismo é a porta de ingresso na igreja visível. O sinal de Deus, da graça invisível, nos seus eleitos regenerados. Ou seja, o batismo marca o meu ingresso dentro da denominação da igreja visível e ele simboliza uma obra invisível que aconteceu no coração daqueles que são do Senhor, dos seus eleitos, dos seus regenerados. Terceiro, o batismo simboliza, mas não opera, as seguintes graças: a união com Cristo, a regeneração, a adoção e a remissão dos pecados. O que eles querem dizer com isso? O batismo, quando ele é realizado e quando você o recebe, ao entrar numa igreja, você está recebendo um sinal, um símbolo visível de uma obra invisível. Não é a cerimônia do batismo, não é o ato batismal que confere a você esta união com Cristo, a regeneração interior, a adoção na família de Deus e o perdão dos pecados. O batismo simboliza que você recebeu essas coisas, mas ele não faz essas coisas. Portanto, o poder não reside no ato formal, cerimonial do batismo, mas o ato formal, cerimonial, ele simboliza algo que aconteceu internamente no seu coração e que agora você declara publicamente que foi real, que você reconhece que estas coisas aconteceram na sua vida. Quarto ensino deste parágrafo para nós. O sinal do batismo, ele é permanente, ele é indelével na vida da igreja. Ou seja, enquanto existir a igreja cristã neste mundo, a igreja de Cristo, a igreja eternamente carregará como sinal coletivo do corpo o batismo ordenado por Cristo Jesus, a marca de um membro da família de Deus, daqueles que são da igreja de Cristo. Portanto, em qualquer época, em qualquer tempo, para que alguém se torne realmente membro da igreja visível de Cristo, declarando que já faz parte da igreja invisível porque foi regenerado, é necessário que passe pelo batismo. Isso não termina, não há um período em que esta obrigação, este ordenamento de Cristo, ele deixa de ter valor sobre a minha vida. É uma ordem permanente, acompanhará a igreja até o fim. Portanto, vamos aos textos bíblicos que nos dão base para estas afirmações. Primeiro, a ordem de Jesus quanto ao batismo, escrita lá em Mateus 28, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, quem estabeleceu o sacramento foi Cristo Jesus, e quem estabeleceu a forma de fazê-lo, a base para a sua realização, foi o próprio Cristo, que é tão somente que nós façamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em textos correlatos, nós podemos entender que quando ele diz batizando-os, ele está falando a respeito de um ato simbólico que se utiliza de um objeto, que é a água, para realizar esse batismo. Então o batismo é com água, ele é feito por aqueles que são ordenados por Deus, e ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus ordenou. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, diz: pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Romanos 4:11, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E este texto especialmente fala que a circuncisão, ela não produziu a fé de Abraão, que esse capítulo 4 de Romanos está falando sobre como que Abraão foi justificado, e ele foi justificado porque ele creu pela fé, e Abraão só foi circuncidado depois
que ele demonstrou essa fé. Ou seja, a circuncisão, assim como nós estamos vendo aqui no batismo, a circuncisão, que era o sinal desse pacto no Antigo Testamento, na Velha Aliança, a circuncisão ela vem posteriormente à fé. Portanto, não é a circuncisão que produz a fé numa pessoa, mas a fé que nos leva a essa pactuação, a essa marcação como filho de Deus, como povo de Deus, que no Antigo Testamento era a circuncisão e no Novo Testamento é o batismo. Portanto, o batismo não produz regeneração, união com Cristo, adoção, perdão de pecados. Muito pelo contrário, o batismo é consequência disso ter já acontecido no seu coração. Colossenses 2, 11 e 12, que lemos na abertura: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, portanto não é uma circuncisão física, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O que ele está dizendo é que, uma vez que foi operado em nosso coração essa transformação, esta fé, esta obra de Cristo Jesus foi aplicada ao nosso coração, quando nós vamos para o batismo, nós vamos por quê? Porque nós cremos que lá em Cristo Jesus nós já fomos sepultados com Ele e ressurgimos com Ele. Ou seja, o batismo, ele declara publicamente que aquele sacrifício realizado por Cristo Jesus, a sua morte eficaz e a sua ressurreição, simbolizam concomitantemente a minha morte com Cristo, ou seja, a minha condenação, ela foi efetivada e ela foi cumprida e paga completamente por Cristo, e a bênção da vida, da ressurreição, ela está acertada, ela está definida a respeito da minha vida, porque assim como Cristo ressuscitou, eu também ressuscitarei. Como que eu declaro publicamente que estas obras, elas dizem respeito a mim? Através do batismo, através dessa cerimônia. Eu declaro que interiormente eu creio absolutamente naquilo que Cristo fez por mim, então eu declaro publicamente aquilo que já aconteceu internamente em meu coração. Gálatas 3, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O batismo, ele me chama para também um compromisso, uma marca que eu vou levar como igreja do Senhor até o fim. Alguém que pertence a Cristo e que serve a Cristo e que vive por Cristo. Romanos 6, 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E o batismo é uma declaração de que nós cremos nisso. Tito 3, 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quem lava a alma do homem, quem regenera a alma do homem, é o Espírito Santo, não é a água do batismo. O Espírito Santo, ele está simbolizado nas águas do batismo. Quando nós realizamos a cerimônia com água, aspergindo-a sobre aquele que está sendo batizado, nós estamos ali simbolicamente demonstrando aquilo que o Espírito Santo fez na nossa alma. Nós somos regenerados por esse agir do Espírito Santo dentro de nós. O batismo, portanto, ele simboliza a obra da regeneração, mas ele não é a obra da regeneração e nem ele produz essa travou a boca agora. A regeneração. Muito bem. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O batismo que João realizava é o sacramento? É o batismo ordenado por Cristo? Não, obviamente que não, porque Cristo não havia ordenado ainda. Mas essas cerimônias de batismos, elas eram muito comuns nos dias de Jesus. Essas cerimônias estavam por todos os lugares. Quando você chegava numa casa, tinha uma cerimônia de purificação para entrar no recinto, alguma coisa que nós estamos voltando a praticar hoje por causa da situação da pandemia, mas cada pessoa ao chegar na casa de um parente, de um amigo, na entrada da casa havia lá um escravo que fazia a purificação das mãos, e isso era chamado de batismo. Quando você ia para uma cerimônia religiosa, era necessário também que aquele que estava praticando essa cerimônia, o sacerdote, ele tinha que fazer a purificação das mãos, isso era chamado de batismo. Quando um rei era
oficializado no seu cargo, era ordenado para alguma tarefa especial, ou quando uma pessoa era separada para o sacerdócio, havia uma forma de batismo. Então os batismos são muitos naquela época, e João, simbolicamente, ele batizava as pessoas, demonstrando o arrependimento da pessoa diante da pregação. Lembra que João Batista, ele anunciava a vinda da luz do mundo, de Jesus, que é a luz do mundo, e ele diz, e lá no Evangelho de João, o apóstolo João declara isso claramente no capítulo 1, ele não era a luz, mas ele veio para anunciar a luz que vindo aos homens, vindo ao mundo, tira as trevas dos corações dos homens, que é o próprio Senhor Jesus. Então, João Batista alertava as pessoas, se arrependam, porque o tempo está próximo, Depois de mim vem um que batizará com fogo, batizará no Espírito vocês. E João estava falando a respeito de Jesus, e para as pessoas que se arrependiam, João as convidava a demonstrar isso de forma pública, se submetendo a um batismo que era cerimonialmente ali uma demonstração de que o coração deles estava sendo purificado. Não é o sacramento ainda, mas é algo que aponta para aquilo que Jesus ordenaria posteriormente. Era uma forma de batismo. Então, o que nós encontramos nesse texto é que João Batista, ele estava pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ou seja, o batismo, ele não redimia do pecado. O batismo, ele não perdoava os pecados. Mas o batismo ali que João realizava, ele simbolizava que a pessoa tinha ouvido a pregação, tinha entendido que ela precisava de arrependimento, e ela queria marcar aquele momento como um compromisso que ela estava assumindo diante de Deus. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, o batismo, ele marca publicamente que eu participei desta obra de Cristo Jesus. Como que eu participei? Cristo estava me representando lá na cruz. Eu fui morto e sepultado com ele na sua morte, porque ele é meu representante. E assim como ele ressurgiu, eu também ressurgirei, porque ele está me representando também. Ele é o primeiro que ressurgiu e com ele nós também ressurgiremos. O batismo, ele declara publicamente que eu estou incluído nesta obra, que eu creio nisso, estou incluído nesta obra, e esta obra de Cristo foi para me dar uma vida nova, para produzir em mim o perdão dos pecados e a renovação de vida. E aí nós voltamos lá no primeiro texto, Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, a ordem de Jesus, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja como fica muito claro para nós. Uma vez que Jesus ordenou isso para os apóstolos e para todos os cristãos, os discípulos do Senhor Jesus até o fim, esta ordem, portanto, ela acompanha a igreja por toda a sua história terrena. Além disso, é importante que esse texto também nos deixa claro que depois dessas pessoas serem batizadas, elas devem ser ensinadas a guardar todas as coisas que Jesus tinha ordenado. Ou seja, o batismo não transforma instantaneamente uma pessoa num santo, E o batismo nunca teve poder para fazer isso e não tem. As pessoas batizadas, elas apenas declaram publicamente a sua fé e elas formalizam diante da igreja, obedecendo esse sacramento, que esta obra de Cristo aconteceu em seus corações. Mas a partir do batismo, há uma necessidade de que essa pessoa continue aprendendo, buscando, sendo edificada, treinada a cada momento para que ela ande de acordo com Cristo. Então, o batismo não encerra a carreira de um cristão. Muito pelo contrário, o batismo inicia essa carreira, porque nós somos chamados então a esta obediência. Portanto, o que nós vimos aqui, o Pai instituiu a circuncisão, o Filho instituiu o batismo, que agora serve para toda a igreja de Cristo, seja composta por judeus, gentios ou gente de qualquer nação. O batismo, portanto, é essa porta de ingresso na igreja visível. Quando alguém quer se tornar membro, por exemplo, na nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, essa pessoa é submetida a uma classe onde ela aprende sobre essas doutrinas e as doutrinas elementares, ela tem essa iniciação, ela consolida a sua convicção de fé, e então ela vem publicamente declarar esta fé
diante dos membros da igreja, e ela recebe então o batismo, simbolizando uma obra que já aconteceu em seu coração, e a partir dali ela passa a ser oficialmente membro da igreja visível. Da igreja invisível de Cristo, ela já é desde o dia que o Espírito Santo converteu o seu coração. Da igreja invisível de Jesus, ela já é desde o dia em que o Pai a elegeu lá na eternidade. Mas da igreja visível, ela passa a fazer parte a partir do momento que ela passa por um batismo. É exatamente por isso que na igreja visível é possível que alguém passe pelo batismo sem ter essa convicção, dissimulando a respeito do que crê, sem crer, e aí passa a fazer parte da igreja visível. Por isso que nós falamos que todos os membros da igreja invisível, eles estão na igreja visível. Mas nem todos os membros da igreja visível estão na igreja invisível, ok? Terceiro, nós vimos que esse batismo então simboliza, mas não opera a regeneração, a união com Cristo, a adoção e a remissão de pecados. Muito pelo contrário. O batismo, ele marca, ele declara publicamente que essas coisas já aconteceram no meu coração. E o batismo acompanhará a igreja até o fim. Este é o ensino do primeiro parágrafo, então, deste capítulo para nós. Sigamos em frente, segundo parágrafo da confissão de fé, diz: o elemento exterior usado neste sacramento é a água com a qual a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por um ministro do Evangelho legalmente ordenado. Então, são apresentados aqui aquilo que dá legitimidade a um batismo. E o que dá legitimidade a um batismo? Primeiro, o elemento externo que foi ordenado por Jesus para o batismo, que é a água. Isso dá legitimidade. A forma como a água é usada não dá legitimidade. O que dá legitimidade é tão somente a água. Portanto, existem várias formas para se usar esta água, mas não é a forma que nós usamos a água que dá legitimidade, mas sim a utilização do sinal sensível ordenado por Jesus. O sinal sensível ordenado por Jesus é a água. Segundo elemento que dá legitimidade ao batismo, que o ministrante seja um ministro ordenado a pregar o Evangelho, um ministro ordenado por Cristo Jesus através da igreja. Então, não é qualquer pessoa que pode simplesmente sair e realizar o batismo. Precisa ter este ofício que foi ordenado pelo próprio Senhor Jesus. Quando ele estabeleceu que os apóstolos fizessem aquilo, ele estava então estabelecendo que existe um padrão a ser seguido. Tem que ser alguém ordenado por Cristo para realizar esse sacramento. E terceiro, que dá legitimidade ao batismo, é que ele seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, são 3 pontos que dão legitimidade. Que seja com água, que seja feito por um ministro ordenado e que seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, vejamos rapidamente alguns textos aqui, 3 textos sobre isso. Mateus 3,11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Isso é João falando. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João 1,33. Eu não conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bom, o que é ensinado para nós nesse texto? É que, primeiramente, para que alguém seja batizado, ela precisa ter sido batizada por Cristo. João batizava para arrependimento, mas quando Cristo nos ordena o sacramento, Ele nos ordena a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estas pessoas que crerem em Cristo Jesus. E para crerem em Cristo Jesus, é necessário que o Espírito Santo produza no coração delas essa transformação, esse fogo transformador, regenerador que acontece na alma e no coração da pessoa. É uma obra interna. Esta obra interna, ela é simbolizada de forma visível e sensível através da cerimônia do batismo, que implicitamente ela necessariamente chama este elemento sensível, esse elemento visível que é a água, porque batismo sempre foi com água. Batismo significa lavar, significa limpar, significa submergir, significa aspergir. O batismo
está relacionado sempre necessariamente com água limpa, porque é uma cerimônia, um ato de purificação. E ele simboliza, e é isso que João está dizendo, vem um que antes de batizar externamente com água, ele vai batizar vocês por dentro, no coração, com o seu espírito e com fogo. Então, o elemento físico concreto do batismo, segundo a ordem de Cristo, é água. E esta água, ela simboliza que internamente você foi lavado pelo fogo santo do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus no seu coração. Ok? Então permanece o símbolo, né, o sinal sensível que é a água, mas a água agora não simboliza, como João lá atrás, que você tem uma atitude de arrependimento, mas simboliza que o Espírito Santo produziu em você verdadeiro arrependimento, renovação de vida, regeneração, união com Cristo e esse amor profundo pelo Pai. Então você tem uma modificação do sinal que anteriormente era a circuncisão. Jesus ordena que essa circuncisão seja substituída agora pelo batismo. E esse batismo, que não é o mesmo de João, ele pode ser aplicado tão somente utilizando água. E aí, você tem pelo menos umas 4 formas que são utilizadas atualmente para a realização de batismo. Você tem a aspersão, você tem a efusão e você tem a imersão. 3 formas que são usadas comumente, né? Efusão, aspersão e imersão. Os meios utilizados para batizar uma pessoa, eles não importam. Você pode usar um tanque, pode usar uma piscina, pode usar um jarro, pode usar uma taça, pode usar uma pia, pode usar uma esponja. Estes meios, eles pouco importam. O que importa é que realmente o sinal sensível ordenado por Jesus esteja presente na cerimônia. E o sinal sensível é a água. Segundo, nessa questão de validação, o ministrante do batismo, ele tem que ser alguém legalmente ordenado pela Igreja de Cristo para realizar esse batismo. Quem são estes ministrantes legalmente ordenados pela Igreja do Senhor Jesus? Bom, você vai saber quem são os legítimos observando aquilo que eles vivem e que pregam. São aqueles que vivem e pregam corretamente o Evangelho do Senhor Jesus. Nem todo mundo que recebe o nome de pastor, nem todo mundo que recebe o nome ou a alcunha de sacerdote religioso, tem compromisso com uma pregação legítima e sincera do Evangelho, fiel ao Evangelho. Esses ministros que realmente são parte da legitimidade do batismo, são aqueles que são fiéis ao Evangelho, que proclamam o Evangelho de forma correta e de forma fiel. Segundo, são aqueles que ministram corretamente o sacramento, ou seja, aqueles que interpretam o que é dito nas Escrituras a respeito do como deve ser realizado um sacramento, e eles realizam o sacramento de acordo com aquilo que está nas Escrituras. E terceiro, são aqueles que zelam pela igreja, aplicando corretamente a doutrina da disciplina, para que haja na igreja um processo sempre progressivo de santificação na vida do povo de Deus. Essas são apenas 3 marcas, a gente poderia falar sobre várias, de quem são esses verdadeiros ministros do Evangelho, legalmente ordenados por Deus e reconhecidos pela igreja. Terceiro aspecto, que é que o batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pastor não batiza em seu próprio nome. O pastor não batiza em nome da denominação. Mas o batismo bíblico e verdadeiro tão somente é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é um sacramento, é uma ordem de Deus. E quando eu a realizo, ordenado pelo Senhor e reconhecido pela igreja como ministro do Evangelho, quando eu realizo, eu não estou fazendo um ato de mim mesmo, mas eu estou tão somente fazendo aquilo que o meu Senhor, o dono da igreja, o cabeça da igreja, me mandou fazer e me mandou fazer em nome dele. Jesus é explícito ao dizer, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, eles são marcados, eles são selados publicamente, como eles já foram internamente. Quem realizou a obra interna? Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando essa obra externa, quando essa obra é externalizada de forma formal, pública, através do batismo, ela tem que ser externalizada, formal, realizada em nome daquele que fez a obra interna. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje em dia existem seitas que fazem coisas esquisitas, né? Existem seitas que batizam somente em nome de Jesus,
e elas pegam textos do Novo Testamento, quando Jesus ordena o batismo, e elas entendem que devem usar apenas o nome de Jesus. Ok? Então, eu nem quero entrar na discussão sobre essa questão de seitas agora, a gente pode fazer isso posteriormente, mas eu quero tão somente fixar esse ponto. O batismo legítimo, ele é praticado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caminhamos mais um pouquinho. Terceiro parágrafo. Não é necessário imergir o candidato na água, mas o batismo é corretamente administrado por efusão e aspersão. Então vejam aqui, eu preciso fazer uma nota especial. A confissão de fé, e os autores da confissão de fé, eles fazem uma opção a respeito da forma do batismo e vão defendê-la, e eu quero fazer isso com vocês também. Embora a forma não faz parte da ordenança do Senhor Jesus, Jesus diz tão somente batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso implica em usar água, isso implica em alguém que seja ordenado, porque Jesus estava mandando os apóstolos fazerem isso, e isso implica que seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a forma, os autores da confissão de fé, eles acabaram adotando um meio que eles acreditam ser o meio mais bíblico, o meio que aparece na maior parte dos textos bíblicos que fazem relatos sobre o batismo. E vão dar argumentos também, que são argumentos práticos sobre isso. Em síntese, quando os autores da confissão fizeram esta opção, eles se basearam em pelo menos 4 argumentos que eu quero repetir para vocês. Primeiro, praticidade e higiene na aspersão. Não existe nenhum método mais higiênico do que a aspersão de água. Tá? O batismo por imersão, ele tem um fator, especialmente falando agora nessa situação que nós passamos, de pandemia e de uma preocupação muito importante com a higiene, com a limpeza. Quando você faz um batismo por imersão, necessariamente isso implica em passar várias pessoas pela mesma água. Quando você pensa, a não ser que você esteja num rio, o que depende de deslocar a igreja inteira, e aí você tem um fator que não é prático, que é levar toda a igreja a um lugar onde exista um rio para que você possa realizar, e se certificar que este rio seja algo limpo, né? Em cidades como grandes metrópoles, é muito difícil de você encontrar algo assim. Segundo, você tem biblicidade na forma de aspersão. Embora ela não é uma forma sacra, né? Não é a única forma de batismo, mas você tem biblicidade porque você vai encontrar várias circunstâncias em que fica absolutamente explícito que foram realizados batismos por aspersão, e esses estão registrados nas Escrituras. Terceiro, houve batismo que certamente não foi por imersão. Ou seja, se por um lado você tem certamente que foram usados por aspersão, por outro lado você tem questões apresentadas em textos que marcam batismo de pessoas que era impossível que esse batismo acontecesse de forma por imersão, e aí você não poderia batizar se você colocasse imersão como uma condição para o batismo, porque pessoas estavam longe de rios e longe de qualquer lugar onde elas poderiam ser imersas. E quarto argumento, o batismo de João, o Batista, não era cristão. Portanto, ele não era o sacramento. Embora João estava fazendo o batismo lá no Rio Jordão, isso não significa que o Rio Jordão é o lugar certo para batizar, e nem qualquer outro rio, porque lembre, nós já até falamos sobre isso, o batismo de João não é o sacramento, era o batismo para arrependimento, mas o batismo do sacramento, que foi ordenado por Jesus, só foi ordenado cerca de 3 anos depois desse batismo registrado de João. Então vamos lá. Textos bíblicos, Hebreus 9, 10... e versículos 19, 20, 21 e 22. É o texto que fala a respeito de como esta imagem do batismo ela é apresentada no Antigo Testamento. Falando dos nossos pais, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebida e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado.
Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, Moisés lá atrás, lá em Êxodo, ele já numa circunstância muito específica, ele usou o método de aspersão para simbolizar a obra regeneradora e a purificação que só seria possível por meio do Messias, o Cordeiro de Deus, e isso já está estampado lá no Antigo Testamento. Aliás, esse próprio povo hebreu é dito sobre eles quando eles passaram do Egito para o deserto, quando eles estavam saindo do Egito e indo para a terra prometida, eles passaram pelo Mar Vermelho e ao passar pelo Mar Vermelho, eles foram aspergidos com as gotas de água daqueles paredões que estavam ali abertos para que o povo passasse enxuto, e ali é simbolizado, é uma forma de batismo, onde eles foram libertos de uma situação de escravidão e passaram a situação de liberdade. Aquilo ali é uma imagem, um exemplo, né, só citando um exemplo de aspersão. Mas vamos ver outros textos. Atos 2:41, na pregação de Pedro lá em Pentecostes, o texto diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas batizadas no centro de Jerusalém, um lugar onde não tem rio, onde os tanques são para as pessoas tirarem água para beber e são pequenos. É impossível que naquele lugar Pedro tivesse batizado por imersão quase 3.000 pessoas. Eles tinham sim muitas talhas com as quais poderia ser feita purificação, e eles tiravam água de tanques que não estavam ali nas proximidades, estavam longe, mas que eles traziam a água até ali e aspergiam sobre as pessoas. Mas de forma alguma Pedro conseguiu, até porque seria uma coisa tão exaustiva, submergir 3.000 pessoas num tanque. E se fosse possível isso, imagine quanta água iria embora, cada pessoa entrando ali com roupa e tirando. Quando chegasse um determinado número de pessoas, estaria tão raso que não daria mais para imergir pessoas, fora a sujeira que isso iria causar. Ninguém em sã consciência autorizaria algo assim dentro de uma cidade num dia como aquele. Atos 16:33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Falando a respeito do carcereiro que foi batizado na madrugada dentro de sua casa. A única forma disso acontecer é somente através de aspersão, e foi isso que Paulo e Silas fizeram. Marcos 7:4, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E isso daqui é aquele cerimonial que eu disse para vocês de limpeza, quando alguém entra numa casa. Não era colocar a mão dentro de uma bacia, como às vezes a gente vê em filme, colocar a mão dentro de uma bacia e lavar as mãos ali naquela água, depois vem outro e faz o mesmo, o que já seria um absurdo, porque a água não estaria limpa. Mas um servo, um escravo, ele aspergia, ele derramava a água sobre as mãos daqueles que chegavam, né? E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal. E ainda fora isso, eu quero acrescentar também um texto, que é o texto lá de Atos capítulo 9:18, que fala sobre o batismo do apóstolo Paulo. Lembra que Paulo teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, Cristo apareceu para ele, se revelou para ele, ele foi cegado naquela circunstância, foi levado então até a casa de Ananias, onde ele ficou durante dias cego, sem poder enxergar, e então Ananias fala, aliás, a casa de Ananias não, foi levado a uma estalagem. Ananias foi chamado pelo Senhor para ir até lá, pregar para Paulo, e então Paulo creu. E quando ele creu, o texto diz lá em Atos 9:18, que caiu-se dos seus olhos como que escamas, e naquele momento ele foi batizado. Veja, ele estava dentro de um quarto escondido, e o texto diz que ele se colocou em pé e foi batizado. Então ele não estava mergulhando em nenhum tanque, ele não estava na beirada de um rio, ele estava dentro de um quarto escondido, e ele se levantou, se pôs em pé, e Ananias o batizou. O que significa, portanto, que ele não foi batizado por imersão, e sim por aspersão. Então, nós temos vários textos aqui que podem ser usados. Eu vou deixar alguns para vocês. Se você observar desde o Antigo Testamento, você vai encontrar essas referências de aspersões simbólicas que acontecem em Números capítulo 19. Você vai encontrar Salmo 51, verso 7. Você vai encontrar
em 1 Coríntios 10, uma referência sobre o que aconteceu em Êxodo, lá na passagem do Mar Vermelho, Êxodo 14, 27. Você vai encontrar esse texto que eu citei para vocês de Atos 2, 41. O batismo do carcereiro, Atos 16, 32 a 34. O batismo de Cornélio, né? O batismo de Cornélio também não podia ter sido por imersão, em Atos 10, 47, pois ocorreu em sua casa, ele foi ordenado em casa. Com segurança, foi batizado por derramamento de água, por aspersão, porque ele estava dentro da sua casa, né? Então, a gente precisa entender isso da seguinte maneira: quando os autores da confissão de fé, eles fazem essa opção e lançam ela na confissão de fé, eles estão dizendo o seguinte: biblicamente, o batismo mais utilizado por todos os personagens do Antigo e do Novo Testamento foi o batismo por aspersão. Isso não significa que está invalidado um batismo por imersão. Não é esse o ponto, porque o que valida, lembra, nós falamos que valida é batizar com água por um ministro ordenado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, qual o batismo que nós encontramos mais amplamente difundido, divulgado e praticado nas Escrituras? É o batismo por aspersão. Por isso que a nossa igreja adota essa prática para o batismo. Ela é higiênica, ela é prática, ela pode ser realizada em qualquer lugar e ela está bem conectada com aquilo que a Bíblia nos ensina sobre batismo. Mas alguém foi batizado por imersão. Significa que essa pessoa não recebeu um batismo legítimo? Não, de forma alguma. A forma não altera a legitimidade. Agora, a igreja adota aquilo que ela entende ser mais bíblico, mais prático, mais higiênico. E é por isso que nós adotamos a aspersão. Como eu disse na semana passada, se você fizer questão, acha bonita a cerimônia, entender que não tem nada a ver com sepultamento e ressurreição, mas tão somente representa o batismo, o lavar regenerador do Espírito Santo na sua vida, produzido e fundamentado com base na obra de Cristo Jesus, que pelo batismo você declara que você morreu com Cristo e crê na ressurreição eterna e já tem uma nova vida por meio de Cristo, não há problema algum nós realizarmos um batismo aí num belo rio, numa chácara, num sítio ou numa piscina. Você convida o pastor, eu vou chamar toda a igreja, nós vamos fazer um churrasco lá depois, vamos aproveitar o dia, de preferência um dia bem ensolarado, mas entenda que não é a quantidade de água, não é a forma que legitimiza o batismo, mas sim estar sendo obedecido tudo aquilo que foi ordenado por Jesus. Tem que ser com água, tem que ser por um ministro ordenado e tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E precisa se entender o que está sendo feito, ok? Vamos aí então para o quarto parágrafo. Esse quarto parágrafo entra com um assunto mais polêmico do que a questão da forma, que eu não acredito ser polêmica, é apenas uma questão de método. Parágrafo 4. Não só os que de fato professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas também os filhos de pais crentes, ainda que só um deles seja, devem ser batizados. Muito bem, o que nós aprendemos aqui? Que os nossos filhos, eles herdam essa promessa. Os filhos da promessa nascem sob a promessa, sob a aliança. Portanto, pertence-lhes também toda esta aliança. Quando Deus estabeleceu a aliança com Abraão, Ele disse que essa aliança seria para Abraão e seria para os seus descendentes. Portanto, nós pais crentes, quando nós somos membros de uma igreja, quando nascem os nossos filhos, nós os trazemos diante da igreja e nós praticamos o batismo. Quem faz a declaração de fé por eles, somos nós pais, porque crendo naquilo que Deus realizou na nossa vida e crendo na promessa do Senhor que Ele fará isso também na vida dos nossos filhos, porque esta aliança é para nós e para os nossos descendentes, nós batizamos os nossos filhos e ensinamos a guardar a palavra de Deus, crendo que no momento próprio o Senhor concederá fé ao coração deles e eles voltarão aqui apenas para declarar publicamente a sua fé, e essa declaração significa que eles agora estão vivendo por fé, uma fé que já está no coração deles, que foi antecipadamente crida, que seria deles por seus pais quando os batizaram na infância. Segundo, não podemos impedir que as crianças sejam da igreja de Cristo. O que marca a entrada de uma pessoa na igreja visível de Cristo é exatamente o batismo. Então, eu não posso impedir que uma criança seja parte da igreja visível por causa da idade dela. Muito pelo contrário. Crendo que
esta aliança que Deus tem comigo é para os meus filhos, então assim que os meus filhos nascem, eu os incluo na igreja visível, porque eu creio que o nome dele já está incluído na igreja invisível, né? E pais que são crentes, eles santificam os seus filhos a partir do momento do nascimento, não apenas buscando pela fé esta promessa do Senhor cumprida na vida deles, mas educando-os e ensinando-os a guardar tudo aquilo que o Senhor nos deixou por promessa. Vamos aos textos bíblicos então, e entendermos por causa de o que isso significa. A polêmica que surge, e antes de ler os textos, e eu preciso passar a polêmica, porque isso ajuda você a entender por que nós praticamos o batismo infantil. Que a maioria das igrejas evangélicas, elas vão defender que a criança ela não pode ser batizada porque eles vão usar um termo que eu não gosto, mas vou citar aqui, ela precisa chegar à idade da razão para que ela discirna o certo do errado, então ela opte por ser batizada. Então deixa eu te explicar por que isso daí é uma inverdade. Pelo seguinte, pelo simples motivo que, quando é que uma pessoa passa a ter consciência do que é certo e errado? Bom, essa semana eu estava com um primo meu em casa, na segunda-feira, e ele tem lá 3 meninos, né? Um que começou a andar há pouco tempo, um outro que já está maiorzinho, então, se eu não me engano, são 7, 5 e 2 ou 3. Todos eles sabem o que é errado. Todos eles sabem o que é desobediência. Todos eles sabem fazer manha. O menorzinho de todos, ele quando quer alguma coisa, ele finge um choro. Fingimento. Finge um choro. Você olha, não tem uma gota de lágrima. Está fingindo. Você acha que ele ainda não sabe o que é certo e o que é errado? Você acha que a natureza pecaminosa já não está nele? É lógico que está. Agora, vejam bem, eu tenho que entender o seguinte, se eu for usar esse argumento de ter a idade da razão para discernir o que é certo ou errado, eu estou automaticamente entendendo que tudo isso que essas crianças fazem, desde a tenra idade até essa suposta idade da razão, tudo isso daí então é absolutamente algo que é fruto de inocência, é instintivo, não a natureza pecaminosa deles. Você acredita mesmo nisso? Bom, esse mito da neutralidade, ele foi defendido desde os pais da igreja, defendido por pessoas como por exemplo, Pelágio, que defendia que o ser humano nasce neutro e só depois de alguns anos de vida ele vai fazendo opções certas ou erradas. Nós não defendemos isso, nós inclusive já estudamos aqui sobre o livre-arbítrio e entendemos que o homem ele nasce com a natureza completamente inclinada para o mal e desde a mais tenra idade ele começa a praticar o mal. Então veja, quando um pai crente, ele decide batizar, ele não decide com base na fé pressuposta ou vista nos seus filhos ou na inocência dos seus filhos. Quando um pai crente traz os seus filhos para serem batizados, ele traz na confiança, na promessa de Deus. Ele não está olhando para o filho, mas ele está olhando para Deus. O Deus que diz para Abraão, olha, você vai circuncidar aqueles que são seus filhos, nascidos em sua casa, ao 8º dia. Por quê? Porque a minha aliança é para com você e para com o seu filho, para com o filho dos seus filhos, para com os filhos dos seus filhos e até o estrangeiro que nascer dentro da sua casa. Ou seja, o que Deus estava prometendo para Abraão, Abraão, a sua família é a minha família. A sua família, os seus descendentes também pertencerão a mim. E existe aí um pacto, um compromisso. Deus abre esta porta para a minha família. E Ele me responsabiliza de fazer o quê? De ensinar essa fé para os meus filhos. Mas dentro desse pacto, dentro desse compromisso que Deus assume comigo, que Deus faz comigo, eu não devo duvidar. Eu devo tão somente crer, confiar nisso e cumprir a minha parte nesse pacto, que é a parte de ensinar, de santificar a vida dos meus filhos através do ensino, da educação. E então eu não tenho que esperar aos 15, 16, 18 anos para batizar o meu filho. Por quê? Porque Deus ordenou este sinal para os recém-nascidos ao 8º dia. Quando nós encontramos no Novo Testamento, os próprios apóstolos, eles automaticamente fizeram a transição da circuncisão para o batismo, da ordem do pai para a ordem do filho, que só mudou a forma, saiu da circuncisão e mudou para o batismo, mas o preceito, o fundamento continuou o mesmo. Quer um exemplo disso? Nós vimos lá, nós acabamos de citar aqui o texto de Atos 16, da conversão do carcereiro. Quando você lê no capítulo 16, na madrugada o carcereiro creu, ele levou Paulo e Silas para sua casa, curou as feridas deles, e na mesma noite o carcereiro e toda a sua família foram batizados. Será que todos os filhos do carcereiro tinham mais de 17 anos?
Será que todos eles ouviram e creram no que Paulo e Silas estavam falando? Ou será que aquele pai creu e aqueles apóstolos ensinaram para aquele homem que se ele cresce, essa salvação era para ele e para os seus filhos? E então, por causa disso, ele chamou toda a sua família e falou: nós vamos ser batizados. Como líder espiritual da casa, ele é o precursor neste caminho, mas ele já demonstra essa fé sólida, firme, convicta, e os apóstolos demonstram que eles estão dando continuidade àquilo que acontecia. O ponto importante é saber, não é o batismo que vai salvar, mas o batismo simboliza que eu creio que assim como eu fui salvo por Cristo Jesus, essa obra aconteceu no meu coração, Deus me dá este privilégio de antecipar a fé dos meus filhos, através do quê? Através da minha fé. Então, o que eu estou realizando quando eu batizo os meus filhos, é publicamente demonstrando a fé que eu tenho, e que eu creio que será a fé dos meus filhos também. Não é o batismo que vai salvar os meus filhos, mas é essa fé que eu tenho em Deus, que foi prometida a mim, que também seria a fé dos meus filhos. Então eu continuo crendo em Deus. E nessa crença minha em Deus, assim como eu creio que eu serei salvo no último dia, eu creio que meu filho também será, porque Deus me autorizou a fazer isso. É por isso que nós batizamos as crianças. Eu não vou esperar até os 20 anos para batizar o meu filho. Eu não vou esperar até que meu filho queira fazer uma escolha. Porque no final das contas, batismo e a fé cristã não é uma escolha. O que muitos pais não entendem, e eu estou falando tudo isso antes de ler os textos, porque na hora que eu ler o texto, você vai ver que essas coisas elas se encaixam. O que muitos pais evangélicos não entendem, é que eu não posso deixar o assunto religião à escolha dos meus filhos. Porque, vejam bem, deixa eu te fazer uma pergunta. Imagine que seu filho tem que fazer uma viagem. Seu filho tem que fazer uma viagem. Seu filho tem 15 anos, 16 anos, ou tem 20 anos, ou tem 5 anos. Ele tem que fazer uma viagem. Tem 10 companhias aéreas. 10. Tem uma que garante a saída e a chegada. Garantia, 100%. Nunca caiu nenhum voo e nem vai cair porque é segurança absoluta. As outras todas, elas são completamente inseguras. Elas não dão garantia de nada. Eu não sei se você vai chegar, eu não sei se você vai sequer levantar voo. Eu não sei se você chega vivo. Uma questão muito lógica e óbvia. Você vai deixar o seu filho escolher qual agência ele quer voar, ou você vai constranger o seu filho, ou obrigar o seu filho, ou você que é dono do dinheiro, você vai comprar a passagem naquela que é garantida. Por quê? Porque você não vai colocar a vida do seu filho em risco. Ou você colocaria 10 copos sobre a mesa, 9 com veneno e 1 com água limpa, e deixaria o seu filho escolher? Você não deixaria. Se você sabe qual é a limpa, você diz para o seu filho: não, a água limpa é essa e é essa que você vai tomar. Então veja bem, nós não podemos deixar este assunto religião como um assunto solto. Por quê? Porque veja bem, todas as questões que existem no mundo, economia, profissão, relacionamento, todas essas coisas, nós interferimos, nós ajudamos, nós vamos lá e ajudamos os nossos filhos a fazerem boas escolhas. Por que quando nós falamos sobre eternidade, nós estamos falando não apenas sobre essa vida aqui, mas nós estamos falando sobre a eternidade, sobre a vida eterna. Por que quando o assunto é vida eterna, a gente vem com esse papo de que os nossos filhos vão escolher a religião, o caminho que eles querem seguir? Ou seja, significa que eu estou preocupado com este futuro de 70, 80 anos do meu filho, mas não estou preocupado com a eternidade? Pois a gente deveria mudar isso. Porque se eu estou preocupado com o meu filho e quero o melhor para ele, eu deveria me preocupar muito mais com a eternidade do que com essas coisas daqui. Será que eu estou gastando o mesmo tempo para preparar o meu filho para a eternidade que eu gasto para preparar ele para alguma profissão? Eu sou o maior defensor da educação, de falar para os nossos filhos: você precisa estudar, tem que estudar, e estudar não é uma coisa apenas para você fazer na juventude, para que você tenha uma profissão na vida adulta. Estudar é uma coisa para sempre. Quem me conhece sabe que eu penso assim. Eu estou com 46 anos, estou cursando Direito, estou no 2º ano de Direito. E depois de Direito eu não sei o que eu vou fazer, mas eu pretendo continuar estudando, porque nós não podemos parar de adquirir conhecimento. Deus nos deu essa ferramenta fantástica para adquirir conhecimento. Mas veja só, eu não posso substituir a legítima preocupação pela eternidade dos meus filhos com uma legítima preocupação com a profissão dos meus filhos aqui nesse tempo, por uma questão de proporcionalidade. A vida do meu filho aqui, ela vai durar 60, 70, 80 anos. Eu gostaria que durasse mais que isso, mas é isso.
Mas quando eu falo sobre fé, eu estou falando sobre a eternidade. E a eternidade só tem duas possibilidades: ou é céu ou é inferno. Então não dá simplesmente para você colocar 10 copos na frente do seu filho, representando as religiões, 9 veneno, e é muito mais do que 10 de hoje. A marca mais difícil de registrar no mundo hoje é marca de igreja. Porque a quantidade de igrejas que existe no mundo é uma quantidade infindável. Então você precisa se preocupar sim com a fé do seu filho. E é por isso que nós, na nossa igreja, batizamos os nossos filhos. Porque nós estamos, antes de nos preocuparmos com a profissão deles, os relacionamentos deles, a história terrena deles, nós começamos a nossa preocupação com os nossos filhos, nos preocupando com a eternidade deles. Textos bíblicos. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Atos 8, 37 e 38. Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então nós estamos falando sobre batismo. Batismo é do povo de Deus, é de quem crê. Agora, é somente daquele que é adulto? Vamos lá, vamos voltar lá atrás. Gênesis 17, versos 7 e 9. Deus falando com Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Ou seja, Deus se compromete em ser o Deus dele e da sua descendência, e eles deveriam guardar esta aliança, guardar estes mandamentos. Gálatas 3, 9 e 14. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, Paulo está linkando, está dizendo: olha, quem são os verdadeiros descendentes de Abraão? Aqueles que têm a mesma fé de Abraão. Portanto, o que Deus prometeu para Abraão no Antigo Testamento continua sendo válido e é de todos aqueles que aqui, nesse novo momento, mesmo não tendo o sangue de Abraão, mas tendo a fé de Abraão, eles são descendentes de Abraão, eles fazem parte do povo de Deus e eles desfrutam da mesma promessa que Abraão desfrutava. Se a aliança era para Abraão e seus descendentes, a aliança é para nós que cremos em Cristo Jesus e os nossos descendentes. É uma ligação natural. Veja, Colossenses 2, 11 e 12, que nós lemos lá no início. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a crucificação de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Ou seja, quando eu sou batizado, eu estou recebendo o mesmo que o judeu recebia no ato da circuncisão. E se é válido o mesmo do batismo como o que era válido na circuncisão, então os meus filhos, os meus descendentes recebem a mesma promessa. Atos 2, 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, veja lá, veja o que Pedro diz: para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, este evangelho é para aqueles que são chamados pelo Senhor e para os seus descendentes e para os seus filhos. Romanos 4, 11 e 12. E recebeu o sinal da circuncisão como selo de justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé de Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Paulo está aprofundando um pouco mais o assunto e está dizendo o seguinte: olha, Abraão creu e por isso ele foi circuncidado. É o mesmo que acontece hoje. Você crê em Cristo Jesus, tem uma conversão e é por isso que você é batizado. E não só você, mas aqueles que vêm após você, mesmo que ainda não sejam circuncisos, mas se eles têm a fé que você tem, eles recebem o batismo, porque eles são os verdadeiros descendentes seus, porque têm a mesma fé.
Portanto, o grande desafio do pai é crer na promessa de Deus e ensinar essa fé para os nossos filhos. Porque não adianta vir aqui simplesmente submeter o meu filho a um ritual de batismo, se eu não estiver convencido a respeito disso e do meu compromisso de transmitir essa fé para os meus filhos. 1 Coríntios 7,14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que muito pode, por seu efeito, a transformação do coração de um marido, de uma esposa, e especialmente para o benefício dos seus filhos. Por que ele está colocando dessa forma? Porque a salvação que você recebeu em Cristo Jesus, a aliança que Deus tem com você, é para os seus filhos. E aí você tem o compromisso de viver uma vida santa, de encaminhar os seus filhos. É para o bem deles. Ou seja, aquilo que a salvação opera em meu coração, aquilo que Cristo opera em meu coração, vai repercutir na vida dos meus filhos. É por isso que nós batizamos. Lucas 18:15. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Aqui é um ponto especial, que quando nós lemos sobre a obra de Jesus, especialmente em relação às crianças, nós vamos observar que Jesus tinha um cuidado muito especial com os pequenos, com as crianças. E é interessante que neste cuidado de Jesus com as crianças, e ali é criança mesmo, pequeninos, ali é criança, Jesus chama esses pequeninos e diz que dos tais é o reino dos céus. Ou seja, o próprio Senhor Jesus mostra que aqueles que são filhos do povo de Deus, que são os descendentes do povo de Deus, eles são do Senhor Jesus, eles têm a amizade de Cristo Jesus. E Jesus disse, olha, não embaraceis as crianças, mas deixai-as vir a mim, que dos tais é o reino dos céus. Então tem gente que briga, luta e tenta de alguma maneira desaprovar o batismo infantil. Essas pessoas eu tenho passado às vezes algumas confrontações desse tipo com gente que tem dificuldade com o pedobatismo, e aí eu fico me perguntando como seria uma conversa sobre batismo infantil entre um desses e o próprio Senhor Jesus, né? Como é que você argumentaria com Cristo contra o batismo, contra a inclusão das crianças na igreja visível do Senhor? Se o próprio Senhor Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Muito bem, caminhemos aqui e passemos agora para a conclusão deste capítulo. Parágrafo 5º. Posto que seja grande pecado menosprezar ou negligenciar esta ordenança, a ordenança do batismo, contudo, a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas a ela, que sem ela uma pessoa não possa ser regenerada e salva, ou que todos que são batizados sejam indubitavelmente regenerados. Bom, eu quero lembrar aqui de um exemplo específico para tratar esse assunto. Veja bem, não por negligência, mas por urgência, você tem uma situação em que uma pessoa se converteu a Cristo Jesus, ou foi convertida a Cristo Jesus, lá no ato da crucificação. Jesus estava pregado entre dois bandidos, e um deles estava zombando do Senhor Jesus, enquanto o outro repreendia o que zombava, e dizia, você não tem temor a Deus, estando na mesma situação em que o Filho de Deus, como é que você zomba? E essa pessoa se volta para Jesus e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual a resposta que Jesus deu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquele ladrão que se arrependeu e creu em Cristo Jesus, ele teve tempo de ser batizado? Não. Mas o Senhor Jesus afirmou que ele estaria naquele mesmo dia com o Senhor no paraíso. O que isso significa? Significa que, embora o batismo, esse sacramento, seja ordenado pelo Senhor, em situações excepcionais, mesmo que uma pessoa não tenha recebido o batismo, isso não significa que ela não recebeu a regeneração. Como nós falamos desde o início, a regeneração ela acontece no coração de uma pessoa, e o batismo evidencia isso, não produz isso, ok? Então, o que nós aprendemos aqui, basicamente, são dois princípios. Não há membro da igreja visível sem batismo, numa situação normal, mas, excepcionalmente, algumas pessoas podem até não recebê-lo por causa de um problema. Agora, a outra verdade é que há, dentro da igreja visível, pessoas batizadas que não são regeneradas, nós já falamos sobre isso, tá? O batismo não regenera e nem é selo da fé verdadeira.
tá? O batismo é uma ordenança divina, praticada por homens de forma formal dentro de uma igreja. Todo que é verdadeiramente crente quer o batismo e necessita dele para ingressar formalmente dentro de uma igreja. Entretanto, alguns nem sequer têm o tempo para fazer isso. Por outro lado, outros querem sem ser verdadeiramente transformados e regenerados por Cristo. Tem tempo, fazem e entram na igreja, sem de fato serem crentes. E a gente então precisa ponderar com muito cuidado a avaliação que a gente faz dessas questões. Não é justo que nós saiamos por aí avaliando quem é, quem não é. Como eu disse para vocês, quando nós estudamos sobre a igreja, o que é dever nós como cristãos é orarmos uns pelos outros e suportarmos uns aos outros em amor. Esse é nosso dever. Quero ler 2 textos sobre isso para vocês. Lucas 7,30. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, os desígnios de Deus, não tendo sido batizados por ele. Vejam só, 2 seitas radicais, judeus, judaizantes, religiosos radicais, fariseus e os escribas, os intérpretes da lei. Eles não se submeteram ao batismo. E vejam, estes aqui, eles nem sequer observavam os desígnios de Deus. E eles faziam parte da cúpula religiosa da igreja de Israel, da igreja judaica. Eles não eram de fato. O próprio Senhor Jesus os critica e os censura, dizendo que eles não passavam de sepulcros caiados. Portanto, eu dei 2 exemplos para vocês. Eu dei o exemplo de um ladrão que se arrepende, crê em Jesus, Jesus diz, você estará comigo no paraíso. E você tem um exemplo aqui de gente que dedicou a vida inteira ao ensino e ao aprendizado do Antigo Testamento, que o Jesus diz, vocês não passam de sepulcros caiados, vocês são bonitinhos por fora, mas por dentro vocês estão podres. O outro texto é o texto de Atos 8, versos 13 e 23. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Verso 23, pois vejo que estás em fel de amargura e laços de iniquidade. Veja o que acontece. Essa situação de Simão é uma situação onde você tem alguém batizado, onde você tem a presença de milagres acontecendo e coisas extraordinárias, mas você tem ao mesmo tempo um coração amargurado e uma pessoa completamente afundada em laços de iniquidade. Muito bem. Então, isso é apenas para pontuar, né? Tem verdadeiros membros da igreja de Cristo que nem sequer conseguem ser batizados por uma questão excepcional. Tem pessoas que não são membros da igreja de Cristo que vêm para o batismo, né? E tem crentes que são verdadeiramente membros da igreja invisível e que são batizados e compõem a igreja. A gente sempre tem que entender uma coisa. Toda cerimônia, ela não depende dos aspectos externos para que ela seja real. Ela depende primariamente dos aspectos internos. Então tem gente que não foi batizado com água formalmente na igreja, mas já foi batizado pelo Espírito Santo de Deus com fogo no coração. E tem gente que é batizado de forma formal e externa na igreja, mas que não foi batizado no coração. E a gente tem que tomar cuidado então com as avaliações e com as conclusões que nós tiramos uns dos outros, aliás. 4º e penúltimo parágrafo. A eficácia do batismo não se limita ao momento em que ele é administrado. Contudo, pelo devido uso das ordenanças, a graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ela pertence, adultos ou crianças, segundo o conselho da própria vontade de Deus, em seu tempo determinado. O que significa? Bom, nós estamos falando sobre a importância da ordenação do batismo na igreja, tanto para adultos quanto para crianças. O batismo é um sacramento de iniciação no reino de Deus, no reino de Cristo Jesus. E o dever de cada um de nós e daqueles que são batizados é que ao longo da vida eles cresçam, amadureçam e desfrutem dessa fé, caminhando cada vez mais conectados com o Senhor Jesus. Um texto apenas, João 3, versos 5 e 8. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Jesus está dizendo, olha, quem realmente não for purificado por dentro e por fora, que é a ideia de nascer da água e do Espírito, água que está simbolizando a palavra de Deus, que nos regenera,
nas nossas práticas cotidianas, no jeito de falar, no jeito de olhar, no jeito de pensar, no jeito de andar, no jeito de se comportar, e nos regenera, e espírito aqui simbolizando a obra transformadora do Espírito no meu interior. Então Jesus está dizendo, em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é quem governa e conduz a nossa vida. O que é nascido do Espírito, ele é conduzido pelo Espírito do Senhor. O que é apenas nascido da carne, ele anda pelos seus próprios pensamentos. E último parágrafo. O sacramento do batismo deve ser administrado uma só vez e a uma mesma pessoa. Quantas vezes eu devo ser batizado, pastor? Só uma. Só uma. Por que a igreja presbiteriana, em determinados casos, ela realiza o batismo de pessoas que já foram batizadas? Deixa eu explicar. Se você foi batizado, por exemplo, numa igreja como a igreja católica, nós batizamos você quando você se torna membro da igreja, porque, biblicamente, o batismo no qual você foi submetido na igreja católica não é o batismo das Escrituras. Por quê? Porque o batismo na igreja católica, ele é considerado salvífico e a Bíblia não diz que o batismo salva. A Bíblia é um sinal, a Bíblia diz que o batismo é um sinal visível de uma obra invisível, que é a salvação do seu coração. Segundo, o batismo na igreja católica, ele não é realizado com base naquilo que a Escritura estabelece como sendo um pacto de Deus com os homens. Ele é pactuado pela mediação da igreja. Ou seja, todo compromisso e todas as bênçãos consequentes do compromisso batismal, eles estão atrelados a uma mediação feita pelo Papa, pelo Padre e pela Igreja. E não é isso que nós aprendemos nas Escrituras. O batismo é feito tão somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para você entender o quanto esse batismo está distante de ser o batismo bíblico, eu já citei semana passada, vou citar novamente. O peso que se dá em termos de poder ao batismo, lá no conceito católico, ele é tão grande que quando uma criança nasce e morre já nos primeiros minutos, nas primeiras horas, sem ter tempo de ser batizada na igreja, os pais, eles levam o padre para realizar um batismo por aspersão sobre o infante morto. Por quê? Porque eles entendem que a não ser que aconteça esse batismo realizado por um sacerdote, a criança não poderá desfrutar das bênçãos eternas de Deus, porque ela depende. Então o batismo ali passa a ser um meio, né? Passa a ser um meio para salvação. E o batismo não é um meio para salvação, o batismo, ele simboliza que você foi salvo. Então é por isso que nós batizamos, porque uma vez que o que foi feito é sobre um conceito errado, você não recebeu o batismo bíblico. Então você terá que ser batizado. Então não é rebatismo, é um batismo só, tá? É o primeiro batismo seu. Algumas igrejas evangélicas, elas têm uma interpretação tão equivocada do que é batismo, que a igreja presbiteriana, a nossa igreja, e a maioria das igrejas evangélicas, que são realmente igrejas sérias, elas vão rebatizar, aliás, vão batizar de fato, porque estas seitas e heresias, essas denominações que não são cristãs, embora tenham aparência de cristianismo, elas não realizam o batismo bíblico. Vou dar 2 exemplos para vocês. Crentes oriundos da Congregação Cristã do Brasil ou da Igreja Universal do Reino de Deus, quando eles chegam numa igreja evangélica, seja batista, seja presbiteriana, alguma igreja que seja uma igreja fiel às Escrituras, eles serão batizados. Por quê? Porque os conceitos a respeito de batismo estão tão distorcidos nessas denominações que nós não os reconhecemos como batismo. Agora, uma vez batizado, pastor, olha, eu estou querendo reafirmar minha fé, posso batizar de novo? Não. Mas se você quiser reafirmar sua fé, você pode vir, inclusive, seria bom você fazer isso num domingo à noite, pode vir aqui e faça publicamente a declaração do credo apostólico, que é a pública profissão de fé. Inclusive, nós teremos uma classe de catecúmenos que está se formando, e o batismo será no primeiro domingo de agosto, e entre eles tem alunos que já são membros da igreja, mas estão fazendo para fazer reafirmação de fé. Reafirmação de fé porque querem declarar publicamente o que acreditam.
Não é um batismo, e não vão receber a água do batismo novamente, mas eles vão declarar publicamente a sua fé diante da igreja. Portanto, esse é o ponto que nós tínhamos a tratar sobre batismo e ceia. Eu sei que esse assunto acaba gerando dúvidas específicas, porque depende da história de cada um, mas eu tenho canais abertos aí pela internet, pelo WhatsApp, você pode me procurar para tirar suas dúvidas que você tenha especificamente sobre estes assuntos. Por hoje nós encerramos, eu quero desejar a vocês um ótimo domingo, que Deus os abençoe, e nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor, encerrando esse momento de estudo com a graça e com a bondade do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Ó Deus bondoso, muito obrigado por esta manhã que o Senhor nos deu, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, e, ó Deus, por este ensino precioso, ó Pai, a respeito deste sacramento bendito e santo ordenado pelo Teu Filho Jesus, que é o batismo. Que vivamos, ó Deus, de forma compatível com este lavar regenerador do Teu Espírito, simbolizado na nossa vida por esse sacramento do batismo. Que haja um compromisso profundo no nosso coração de Te obedecer e de seguir, ó Deus, os passos de Jesus, o ensino dos apóstolos, obedecendo a Tua palavra, confiando de todo o coração nas Tuas promessas e servindo ao Senhor em todo o tempo. Abençoe as famílias da igreja, todos nesse domingo, que o Senhor conceda graça, paz, conceda a Deus um domingo precioso na Tua presença e nos abençoe logo mais no culto da noite. Pedimos tudo isso ao Senhor, Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos, que Deus os abençoe. Logo mais à noite nós teremos o culto, hoje estará pregando a vocês a nossa irmã Thelma, ela vai dirigir o culto e ela estará pregando, e ela dará alguns avisos importantes. Eu quero antecipar apenas um, que eu já acabei falando durante o estudo. Nós voltaremos às atividades presenciais, seguindo todos os protocolos, no dia 1º de agosto, que é o domingo, o primeiro domingo do mês, com cerimônia de batismo, profissão de fé e batismo, batismo infantil, e também teremos a Santa Ceia do Senhor. Que Deus abençoe. Até lá, busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e nos preparemos para esse momento precioso na vida da igreja. A todos vocês, um ótimo domingo. Fiquem com Deus.